Tu conhece um livro chamado O Luva Dourada? O Luva Dourada, ou Der Goldene Handschuh, no original, né, alemão, é um livro escrito por Heinz Struck que conta a história do famigerado serial killer alemão Fritz Honka, que aterrorizou o povo de Hamburgo na década de 70. Fritz Honka, ele acabou vitimando 4 mulheres, né, de uma forma brutal, né, e ele guardou os pedaços dessas mulheres no seu apartamento. E aqui eu estou falando do livro, né, mas o livro também, porque hoje no canal, né, é dia de livro, mas o livro também recebeu sua adaptação ao cinema, né. O filme, né, de mesmo nome, né, o Luva Dourada, que aqui no Brasil, né, você vai encontrar como o bar Luva Dourada, né. No original é só o Luva Dourada, né, mas o filme aqui no Brasil é chamado de Bar Luva Dourada, né, porque esse Luva Dourada, né, Bar Luva Dourada, faz alusão ao bar onde Fritz frequentava, e era onde ele caçava suas vítimas, né? Onde ele se aproximava das suas vítimas. As vítimas dele, né, eram mulheres numa situação debilitada, né? E profissionais do sexo, né? Então, aquele velho manual, né, do serial killer, né, que ele justamente é comum ele caçar as vítimas, né, das quais a sociedade não vai sentir falta, né? Aqui não é diferente, né? As vítimas eram prostitutas. O livro, Luva Dourada, ele conta não toda a história de vida do Fritz Honka, né? Mas só a história dele durante os anos 70, entre os anos 1970, né, e 75, que foi nesse período, né, que ele acabou cometendo os crimes pelos quais ele veio a ser julgado, né. Ele não conta a sua história de vida, né, mas é sabido, a gente já sabe detalhes, né, da vida dele. O pai dele, né, assim como ele também, ele e os irmãos estiveram num campo de concentração, né. Só que o pai dele foi para um campo de concentração porque ele era afiliado ao Partido Comunista, né? E os comunistas eram perseguidos, né? Daí, novamente lembrando, né? Nazismo e comunismo não são a mesma coisa, né? Não são a mesma coisa. E o pai dele foi perseguido por ser comunista. E o Fritz também foi para o campo de concentração, mas era um campo de concentração só de crianças, né? Porque ele também era alemão e tudo e tal, né? Ele não tinha ascendência judia, né? Nada daquilo, né? Mas o pai era comunista. E eles acabaram saindo, eles sobreviveram, tanto ele quanto o pai, né, ao campo de concentração. Só que o pai, pouco tempo depois que a guerra acabou, o pai veio a falecer porque ele já estava com a saúde muito debilitada, né, devido a tudo que ele passou no campo de concentração e também ao seu vício em álcool, né, o pai dele era alcoólatra. E o Fritz também herdou esse vício do pai, né, ele também era um alcoólatra assim, inveterado. E o álcool era justamente o que piorava a situação dele, porque os episódios de violência dele sempre vinham pela ingestão de muito álcool, né? O Fritz, ele chegou a ter 2 mulheres, foi casado 2 vezes, né, na sua vida, teve 2 filhos ao todo, né, um de cada mulher, mas os relacionamentos dele não duraram muito tempo, né? E ele sempre teve esses episódios de violência, né, por causa do álcool, né? E ele chegou, né, a aprender o ofício de pedreiro e teve que largar, foi morar numa fazenda, né, onde ele conheceu a primeira mulher, foi trabalhar, né, numa fazenda. Depois que ele se separou dela, ele foi para Hamburgo, né, e lá ele arranjou um emprego de vigia noturno e metalúrgico.
E essa parte pregressa da vida dele, novamente, não é contada aqui no livro, né? O livro, ele começa justamente no seu primeiro crime, né? Que foi em 1970, que ele vitimou uma cabeleireira e ela era cabeleireira e eventualmente prostituta, né? Ele forçou ela, né, a fazer sexo e ela não quis, né? E ele acabou matando ela, esquartejou e espalhou um pedaço do corpo dela na região, né? E alguns guardou no apartamento dele também, né? A polícia acabou achando os pedaços do corpo dela e foi investigar, mas não chegou a um assassino, né? E posteriormente ele acabou matando mais 3 profissionais do sexo e guardou os pedaços dela no apartamento dele. Os vizinhos do Fritz reclamavam de um odor horrível no apartamento dele, né? E quando eu vou logo contar, né? Um dia o apartamento dele pegou fogo, né? Provavelmente por um acidente com o vizinho dele, né? Que esqueceu o fogão aberto e o fogo pegou no apartamento dele, né? E depois que os bombeiros conseguiram conter o incêndio, eles acharam um pedaço, né, do corpo de uma das mulheres. E o Fritz, ele estava no trabalho. Quando ele chega em casa, ele é abordado pela polícia e é preso, né? Os vizinhos reclamavam muito do fedor, né? E a polícia encontrou, havia vários aqueles sachês, né? Aqueles pinheirozinhos, né, que o pessoal bota em carro. Ele pendurou vários pela casa inteira para tirar aquele odor, né? Mas era sabido que era um odor horrível, né? E depois desse incêndio, né, que por algum acaso de destino, né, geralmente é assim, né, o serial killer é pego por um acaso do destino, ele foi preso, né, foi julgado e condenado a apenas 15 anos, 15 anos de prisão no hospital psiquiátrico, né? Ele acabou sendo solto em 93 e foi trabalhar numa casa de apoio, né, a idosos, deficientes, etc. Ele foi trabalhar lá e 5 anos depois, né, de sua soltura, ele veio a falecer, né? O Fritz, ele sempre foi uma pessoa muito sozinha, né? Ele sofreu abandono na infância, né? Ele sofreu muito com abandono na infância. Ele tinha estrabismo, né? O que fazia as pessoas se afastar dele, né? A aparência não muito agradável dele, né? Ele chegou a ter um acidente grave de carro, né? Ele foi atropelado e esse acidente deformou o nariz dele. Ele ficou com um nariz assim mais avantajado ainda, um nariz inchado, sabe? E tudo isso, né? Ele já era uma pessoa sozinha, né? Não era bem aparentado, né? As pessoas tinham assim uma repulsa por ele, né? Não conseguia, quando tinha um relacionamento, não conseguia manter ele, né? O problema dele com o alcoolismo era muito grave e isso aí, enfim, desencadeou toda essa história, né? Essa história triste, né? Bom, o vídeo já está grande demais, né? Essa foi a minha dica de hoje, né? Quem quiser, né, ter curiosidade de ver o livro, quem não quiser ler o livro, tem um filme também de mesmo nome, né? Então, lembre-se de seguir a gente aqui em todas as redes sociais, inscrever no nosso canal no YouTube para mais dicas, curtir, comentar com todo mundo e nos vemos na próxima, né? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até mais.